Retomando, portanto, o tema de responsabilidade tributária pela prática infracional, depois, André, tem que corrigir o título, tá? Nós estamos agora arrostando a prática, a responsabilidade pela prática de crime contra a ordem tributária. E vamos dissecar um pouco, né, o fato típico dos crimes contra a ordem tributária, que estão previstos, né, em sua grande maioria, na Lei 8.137, de 91. Como nós falamos, né, é possível haver uma infração material ou substantiva, que é a violação da obrigação tributária principal, né? E é possível também haver uma infração meramente formal, que é o descumprimento de uma obrigação acessória. É possível nós termos uma infração exclusivamente material, quando o contribuinte, por exemplo, ele entrega suas declarações, cumpre as obrigações acessórias, mas deixa de pagar o tributo. Então, nós temos uma infração exclusivamente material. Descumprimento de uma obrigação exclusivamente, né, tributária principal, né? É possível haver uma infração meramente formal. É mais rara, né, mas pode acontecer. O contribuinte paga o tributo devido, mas deixa de cumprir algum dever acessório. É mais raro, mas pode acontecer. E pode ocorrer a infração dupla, né? Ou seja, infração material e infração formal. Quando houver a prática de infração material e de infração formal coordenada, o que quer dizer essa coordenação entre ambas? Quando a infração formal, ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória, é praticado para ocultar a infração material, ou não pagamento do tributo. Aqui nós temos o que vulgarmente se chama de sonegação, né? Ou seja, está se ocultando, mediante uma infração formal, uma realidade, um fato, para que a fiscalização não visualize, não identifique a infração material. Quando há prática da infração formal e material coordenada, entenda-se, destinando a infração formal a ocultar a infração material, em tese, nós estaremos diante de crime contra a ordem tributária. Então, para haver a tipificação penal, nós entendemos ser imprescindível haver a prática coordenada de uma infração formal e material. Uma infração material tão somente, nós entendemos, não poderia ensejar a prática de crime e imputação de pena. Porque o Brasil se filiou à corrente dos países que não admite a prisão por dívida. Salvada a hipótese aí, né, da pensão alimentícia ou do depositário infiel. Não pode prender contribuinte porque não pagou tributo, né? Como também não pode haver a punição penal se há mera infração formal, né? Não há qualquer prejuízo para o erário nesse caso. Mas, infelizmente, né, o Supremo Tribunal Federal, ele, numa decisão recente, ele entendeu pela criminalização do não recolhimento do ICMS declarado, né? Isso se iniciou neste processo, né, uma decisão do STJ, que nós, na época, vimos, poxa, o STJ deu uma derrapada aqui, né, admitindo prisão por dívida, né? O STF vai corrigir isso. E, para nossa... a gente ficou estarrecido com a decisão do STF, que acabou criando um novo tipo penal, não previsto na lei. Aqui talvez nós tenhamos um exemplo, né, do ápice do ativismo judicial, né? Chegando o Supremo, né, a legislar em matéria penal,
né? Aquela matéria em que o primado da legalidade se faz sentir de forma mais sensível, mais contundente. E há aí, no nosso sentir, nesse precedente, uma lamentável e preocupante violação do princípio da separação das funções do Estado, dos poderes do Estado. O artigo 137, ele trata de responsabilidade pessoal do infrator quando isso implica, né, na prática de um crime, o que é óbvio, né? O direito penal tem o princípio da intranscendência da pena, né? A pena não pode ultrapassar a pessoa do infrator, isso é óbvio no direito penal e deve, inclusive, irradiar influência no direito tributário. Como nós falamos, se uma pessoa não participou do ato infracional, ela não pode ser punida, não pode ser dela cobrada a multa. E o artigo 137, ele se aplica, né, quando há a prática de crime ou contravenção, ou quando há infrações praticadas com dolo específico, né, seja pelo próprio contribuinte ou pelos seus representantes, que são aquelas pessoas descritas nos artigos 134 e 135 do CTN que nós já estudamos. E o código, ele traz a figura da denúncia espontânea. Também aqui, mais uma atenuante, mais uma mitigadora de responsabilidade prevista no CTN, com induvidosa inspiração no direito penal. A denúncia espontânea, nós veremos, está prevista no artigo 138 do CTN, e ela nada mais é do que uma mistura dos requisitos do arrependimento posterior com os efeitos do arrependimento eficaz, previsto nos artigos 15 e 16 do Código Penal. Diz o Código, né, a responsabilidade, ela é excluída, e aqui é responsabilidade pela infração, ela é excluída, ou seja, ela deixa de existir, não será responsável, não pode ser exigido, portanto, nenhuma sanção pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou depósito da importância arbitrada, quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medidas de fiscalização relacionadas à infração. Então, vamos lá. Primeiro, os requisitos da denúncia espontânea. Primeiro requisito é a espontaneidade. A espontaneidade, como ela é identificada? Ela é identificada pelo critério temporal. A autodenúncia, ela deve anteceder o início de qualquer procedimento de fiscalização tendente a apurar a infração objeto da autodenúncia. Ela não deve anteceder qualquer procedimento de fiscalização. Por exemplo, se um contribuinte recebe um MPF, um mandado de procedimento fiscal, se ele é intimado do início de um procedimento de fiscalização relativo ao imposto sobre a renda de 2018, ele pode realizar denúncia espontânea de PIS, de COFINS, de ICMS, que inclusive é fiscalizado por outras autoridades estaduais. Ele pode realizar a denúncia espontânea do imposto de renda de 2017, de 2019. Ele não poderá realizar denúncia espontânea do imposto de renda de 2018, porque já foi deflagrado, já foi iniciado um procedimento de fiscalização. Ah, professor, então ele não pode fazer autodenúncia? Pode, ele pode fazer autodenúncia sim, mesmo depois do início do procedimento de fiscalização, inclusive sobre o objeto que será fiscalizado, só que ela não será espontânea. Se ela se referir a tributo ou obrigação que está dentro do escopo da fiscalização, não haverá espontaneidade, não serão irradiados os efeitos do artigo 138 do CTN. Segundo requisito, além da espontaneidade, é o pagamento. A denúncia espontânea ela deve ser acompanhada, e é interessante que diz o Código, se for o caso.
Ela deve ser acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora, se for o caso. O que isso quer dizer? Olha, quer dizer que existem hipóteses de denúncia espontânea em que não será caso de haver tributo devido. Quando ocorrerá isso? Nas hipóteses de violação estritamente formal, descumprimento de obrigação estritamente acessória. O contribuinte não cumpriu obrigação acessória. Ele pode fazer a denúncia espontânea? Nós entendemos que sim. Porque o código aqui, ao dizer deverá ser acompanhado do pagamento, se for o caso, ele está abrindo ou aludindo expressamente a possibilidade de casos em que há infração sem tributo devido. E quando pode haver infração sem tributo devido? Somente nos casos de infração formal ou descumprimento de obrigação acessória. Infelizmente, no tema de denúncia espontânea, nós vemos que o STJ ele tem amesquinhado o Instituto, tem praticamente destruído, né, a eficácia desse Instituto. Né? Os requisitos nós já falamos, né? A espontaneidade, ela deve anteceder o início do procedimento de fiscalização. O pagamento do tributo com correção monetária, com juros. Né? Nós entendemos que quando falo pagamento do tributo, ela estaria aludindo, o código estaria aludindo, a lei estaria aludindo à extinção do tributo, não apenas pelo pagamento, mas por qualquer meio extintivo previsto no artigo 156 do CTN. São diferentes modalidades de extinção do crédito tributário, que vocês irão estudar um pouco mais adiante. E uma polêmica que surgiu é se é feita a denúncia espontânea, acompanhada da compensação do tributo devido. Ou seja, o tributo devido será extinto, mas não pelo pagamento, mas pela compensação. Deveria ser extinto ou deveria prevalecer os efeitos da denúncia espontânea ou não? Nós entendemos que sim. Ora, o importante é a regularização do contribuinte, e a regularização será feita nos termos da legislação aplicável. Se a legislação aplicável prevê a possibilidade de compensação, então pode ser a extinção, a regularização ser feita por pagamento ou por compensação. E há uma decisão recente do CARF, bastante recente, nesse sentido. Né? Então, o CARF admitiu, e parece ser a primeira decisão do CARF nesse sentido, admitiu os efeitos da denúncia espontânea quando o tributo autodenunciado, objeto da autodenúncia, foi extinto mediante compensação. E nós entendemos que essa decisão foi muito feliz. No entanto, o STJ, nós dizíamos, né, tem limitado fortemente, agudamente, a eficácia do artigo 138 do CTN. Primeiro, ao limitar a denúncia espontânea ao pagamento à vista. O Código fala, a denúncia será considerada espontânea e irradiará os efeitos do artigo 138, ou seja, a exclusão de responsabilidade, desde que acompanhada de pagamento. Mas o legislador não falou desde que acompanhada de pagamento à vista. Ora, se a legislação prevê a possibilidade de pagamento à vista ou parcelado, não cabe ao intérprete fazer distinção não feita pelo legislador. Se o legislador exige o acompanhamento de pagamento e a legislação, a própria legislação, prevê a possibilidade de pagamento à vista ou parcelado, e se o legislador, no artigo 138, não fez a discriminação, não poderia o intérprete fazê-lo. Mas essa noção elementar de hermenêutica parece ter sido esquecida pelo STJ. O STJ, então, restringiu, numa interpretação restritiva, os efeitos da denúncia espontânea somente quando o pagamento for feito à vista. Essa foi a primeira restrição do STJ. Segunda restrição, que nós entendemos também criticável do STJ. Ele entendeu que a aplicação da denúncia espontânea do artigo 138 seria apenas nos casos de inadimplemento de obrigação principal. Ora, mais uma vez,
o legislador não fez restrição aqui à infração material. Ele fala a infração, a responsabilidade pela prática de infração será elidida. E ele não falou somente da infração material, não, pode ser da infração formal. Então, aqui, mais uma vez, vem o STJ, né, no nosso entender, venia rogata, se esquecer e contrariar princípio elementar de hermenêutica, onde o legislador não discriminou, não pode o aplicador da lei fazê-lo. E, para assim, coroar, né, o amesquinhamento, ou quase colocar uma pá de cal sobre a denúncia espontânea, o STJ acabou acatando uma tese da PFN, uma tese meio espatafúrdia, de que a denúncia espontânea não seria aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Qual foi a tese do fisco? Ora, quando o lançamento é feito por homologação e o contribuinte entrega sua declaração, já se iniciou o procedimento de fiscalização. Como se procedimento de fiscalização pudesse ser algo passivo e não uma conduta comissiva da fiscalização. Ora, aqui o STJ acatou a tese de que sempre quando é entregue uma declaração já há procedimento de fiscalização aberto, contrariando a própria legislação que requer a formalização do início de procedimento de fiscalização. A legislação prevê que o procedimento de fiscalização deve ser formalizado, o contribuinte precisa ser intimado. E é um procedimento inspirado pelo princípio da formalidade. Então, vem o STJ e diz: tributos sujeitos a lançamento por homologação não é aplicável, né? Não se sujeita à denúncia espontânea. Só teve um probleminha, né? Quase 100% dos tributos hoje no Brasil estão sujeitos a lançamento por homologação. Para que serve, então, denúncia espontânea? E pior, o STJ, nessa sua interpretação esdrúxula, cristalizada na súmula 360, acaba relegando o benefício da denúncia espontânea para o sonegador. Ora, aquele sujeito passivo, aquele contribuinte que entrega sua declaração, é honesto, cumpre seu dever, mas deixa de pagar o tributo por alguma razão, ele não pode ter o benefício da denúncia espontânea. Mas aquele que não entrega a declaração pode fazer denúncia espontânea. Nós vemos aqui a aplicação da proporcionalidade às avessas. Aquela conduta mais reprovável pode ter o benefício da denúncia espontânea, mas aquele que foi honesto não pode. Aquela conduta menos reprovável fica privada do benefício da denúncia espontânea. Bom, essa nossa matéria, né, ela se encontra exposta nesses textos, né, nessa referência bibliográfica que é aqui sugerida, um artigo que eludi, né, que está publicado na revista da UFMG e que também foi depois trabalhado com um capítulo de livro, né, que trata das correntes em torno da responsabilidade pela prática de infração. Também um outro capítulo de livro em homenagem, ou coordenado pela professora Misabel. E, por fim, o Direito Tributário Sancionador, que é uma obra de nossa autoria exclusiva. Os outros dois são obras coletivas. Esses artigos, pelo menos os artigos, eu solicitaria ao André para disponibilizar aí no Moodle para que vocês possam ter acesso e estudá-lo. Já,